Olá, sexto ano. Os imprevistos acontecem quando nós estamos trabalhando com essa questão de conexão aí de internet. Tem dias em que ela favorece, mas tem dias em que infelizmente ela dificulta um pouco a nossa aula do Meet. Então, mais uma vez, para vocês não ficarem no prejuízo e para a gente não ficar com atraso no conteúdo, nós temos essa outra ferramenta aqui, que são as aulas gravadas. Então, a aula que nós iríamos trabalhar hoje, lá no Meet, eu vou gravar aqui para vocês e no nosso próximo encontro nós daremos continuidade com os conteúdos do módulo. Nós já discutimos um pouco sobre os cuidados para a saúde. Essa seção aqui fala de alguns fatores de risco que podem causar tanto a hipertensão quanto o infarto e o AVE, que são os acidentes vasculares encefálicos. Eu já havia discutido com vocês o AVE e o infarto do miocárdio, diferenciei os dois, o que é que caracteriza cada um deles. Ainda falei que eles estão aí entre as principais causas de morte que acontecem no Brasil. E nós estávamos vendo os fatores de risco que podem causar essas doenças cardiovasculares. Então, além do AVE e o infarto do miocárdio, também a hipertensão arterial. Comentei com vocês a questão da idade, da obesidade, são esses pontos que vocês têm aqui. O tabagismo, também já havia comentado, o alcoolismo, a questão da alimentação, que eu disse a vocês que a alimentação rica em sal ou alimentos ricos em gordura pode ocasionar aí doenças relacionadas ao sistema circulatório. Nós temos também o diabetes. Diabetes é quando a taxa de açúcar do sangue ela fica elevada. Então, os pacientes que são portadores de diabetes têm maior chance de desenvolver um quadro de hipertensão arterial. Um outro fator de risco que nós temos aqui é o sedentarismo. Então, a falta de atividades físicas, a falta de uma caminhada ou de qualquer atividade que se faça que exercite o corpo, também está incluído aqui como um fator de risco. Pode estar relacionada a uma herança genética. Herança genética são aquelas passadas de geração a geração, são características que são transmitidas através do material genético, através do DNA. E o estresse, que também está incluído aqui como um fator de risco associado às doenças cardiovasculares, tá certo? A maior parte desses fatores pode ser controlada. Então, perceba que o alcoolismo, o tabagismo, a questão da alimentação, do diabetes, o sedentarismo, são fatores que podem ser controlados. Então, a pessoa que tem uma predisposição, ou até mesmo que não tenha predisposição, mas para evitar alguma doença cardiovascular, são hábitos que precisam ser mudados, então eles podem sim ser controlados. Além disso, a realização de atividades físicas é muito importante. Comentei com vocês aí quando falei sobre o sedentarismo, para fortalecer o sistema cardiovascular e evitar a obesidade, que é também um dos fatores que estão incluídos aí, como fator de risco para a hipertensão, AVE e o infarto do miocárdio. A alimentação saudável, com menos alimentos processados, aqueles de pacotinho cheio de aditivos químicos. Então, alimentação saudável com menos frituras e um menor consumo de alimentos de origem animal também é importante para evitar o aumento das taxas de colesterol. O colesterol é aquele lipídio, aquela gordura que vai sendo acumulada nos vasos sanguíneos e bloqueia a passagem do sangue. Tudo bem? Nós vamos aqui agora para a nossa próxima página, a página 44, que é uma atividade relacionada ao sistema cardiovascular. Eu vou fazer com vocês, na sequência já vou começar a falar um pouquinho sobre o sistema excretor. Vocês têm aí a primeira questão, qual a função do coração e que tipo de tecido forma esse órgão? Qual seria a função do coração? Bombear sangue para todo o corpo. Então, o nosso coração ele tem essa função de levar o sangue e o sangue ele distribui os nutrientes e o oxigênio aí por todo o nosso corpo. O tecido que forma esse órgão é o tecido muscular estriado cardíaco e ele tem contração involuntária, ou seja, não depende da nossa vontade, tá certo? 2. Quais fatores de risco estão relacionados a problemas cardiovasculares? Nós acabamos de discutir todos eles. Não precisa colocar a lista completa, selecionem os 4 e incluam aí na resposta. Então, o hábito de fumar, ingerir bebidas alcoólicas,
em excesso, sedentarismo, obesidade, a má alimentação, tem a questão do diabetes, então vocês podem incluir aí uns 4 fatores nessa questão 2. A questão 3, o coração é o principal órgão do sistema cardiovascular. Estima-se que ao longo da vida de uma pessoa, seu coração bate em média 4 bilhões de vezes. Para poder realizar sua principal função, que é manter o sangue em movimento, esse órgão apresenta nos seres humanos 4 cavidades. Quais são essas cavidades? 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios ficam na parte superior e os ventrículos na parte inferior. Os átrios não se comunicam entre si, então vocês vão ter o átrio direito se comunicando com o ventrículo direito e o átrio esquerdo se comunicando com o ventrículo esquerdo. Tudo bem? Essa questão 4 pede para vocês assinalarem aqui os fatores de risco para o coração, ou seja, que apresentam as chances de problemas cardíacos e cardiovasculares. Então, vocês vão aqui, ó, marcar a obesidade, a falta de exercícios físicos, que é a letra C, e o tabagismo, que é a letra D. Tudo bem? Vamos agora para a questão 5, a questão de verdadeiro e falso. A letra A diz o seguinte: os vasos sanguíneos microscópicos que se espalham por todo o nosso corpo são chamados de capilares. Verdadeiro. Os capilares sanguíneos, eles também estão lá cobrindo os nossos alvéolos pulmonares, que é por onde ocorre o processo de hematose, que é o processo de troca gasosa. Além dos capilares sanguíneos, nós temos artérias e veias, cada um exercendo a sua função para a distribuição de sangue no nosso corpo. A letra A está verdadeira. A letra B, hipertensão é o nome dado para o depósito de placas de gordura nas artérias. Não. A hipertensão, ela é caracterizada pelo aumento da pressão arterial. Então, não está relacionada com o depósito de placas de gorduras, que inclusive eu cheguei a comentar com vocês num pedacinho da aula sobre a aterosclerose. Letra C. O som dos batimentos cardíacos é produzido pelo movimento chamado de hematose. De jeito nenhum, falsa também. A hematose é o processo de troca gasosa que acontece lá nos alvéolos pulmonares, durante o processo de respiração, onde o CO2 ele é eliminado e o oxigênio é transferido aí para a nossa corrente sanguínea para ser distribuído pelo nosso corpo. E a letra D de dado, a pressão que o sangue exerce contra as paredes das artérias é chamada pressão arterial. E o seu acompanhamento evita problemas de saúde. Verdadeiro, verdadeiríssimo. Então, a letra D aí é verdade. As únicas que estão falsas é a letra B e a letra C. Então, a letra B, a hipertensão é o aumento da pressão arterial e a letra C não corresponde à hematose e sim à sístole. Então, os batimentos cardíacos, a gente conheceu aí a sístole e a diástole. Sístole, a contração e a diástole, o relaxamento. Vamos para a questão 6. A questão 6 vocês vão completar, vão observar o esquema e vão completar com o nome correto das partes indicadas. Eu vou colocar aqui, eu vou apontar e vou dizer a vocês com que estrutura vocês iriam completar. Então, essa aqui do primeiro tracinho, que corresponde a essa primeira câmara, essa primeira cavidade aqui, seria o átrio direito. Então, esse daqui é o átrio direito. O átrio direito, ele está se comunicando com o ventrículo direito. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, vocês estão percebendo aqui uma válvula. Essa válvula é a válvula átrio-ventricular direita e ela impede o refluxo do sangue. Então, o sangue que sai do átrio, ele desce para o ventrículo e depois ele vai para outros lugares. Ele não pode retornar, tá certo? Então, aqui o primeiro seria átrio direito e o segundo, ventrículo direito. Já do outro lado, vocês vão ter aqui o átrio esquerdo se comunicando com o ventrículo esquerdo, que é esse tracinho aqui de baixo. Então, o átrio esquerdo se comunicando com o ventrículo esquerdo e bombeando depois o sangue para ser distribuído pelo nosso corpo. Tudo bem? Então, a gente conclui aqui essa atividade da página 44. Eu só vou conversar um pouco com vocês aqui sobre a excreção, que é o nosso último sistema desse terceiro bimestre. Nós já vimos sistema digestório, respiratório, circulatório e vamos finalizar com o excretor. Então, o sistema excretor, qual seria a função dele e quais são as estruturas que o compõem?
Para que o corpo humano se mantenha vivo, ele necessita de nutrientes, água e oxigênio. Os nutrientes, eles são obtidos através do processo de digestão. Então, quando nós nos alimentamos, que o alimento passa por todo aquele trajeto do sistema digestório para deixar disponível para a gente os nutrientes para que nós possamos utilizar. E o oxigênio é obtido durante o processo de respiração. Então, para que o corpo humano se mantenha vivo, ele precisa dos nutrientes da água vindos da alimentação e do oxigênio vindos do processo de respiração. Quando o processo de digestão e respiração acontecem, formam-se resíduos que são usados pelo organismo, que não são usados pelo organismo e devem ser eliminados. Então, durante o processo de digestão, quando a gente se alimenta e que esse alimento ele vai ser digerido, alguns produtos que são formados durante o processo de digestão não são utilizados pelo nosso corpo, bem como alguns gases durante o processo de respiração não são utilizados. Então, esses resíduos, eles precisam ser eliminados. O nosso corpo, ele não fica com o que não serve para ele, muito pelo contrário. O que não é bom para a gente, o que está em excesso ou o que é tóxico, a gente tem que eliminar para manter o equilíbrio do nosso corpo. Então, o sistema excretor, ele entra com essa função. Então, o sistema excretor é o sistema responsável por eliminar grande parte dos resíduos do nosso corpo, que é formado aí pelo sistema urinário. Então, esse sistema, ele vai fazer a eliminação dos resíduos que foram formados durante esses processos que nós já estudamos. Tudo bem? O sistema urinário, ele é constituído por órgãos cuja função principal é filtrar e eliminar substâncias tóxicas presentes no sangue. Então, o que é tóxico, o que está em excesso, o que não serve, o que nós não vamos utilizar, o corpo ele precisa eliminar. O corpo ele precisa jogar fora, tá bom? A eliminação também pode ser realizada por outros órgãos, como é o caso dos pulmões, que durante o processo de hematose pega o oxigênio, lança na corrente sanguínea e remove o CO2. Esse CO2 ele vai ser eliminado durante o processo de expiração. A pele também, ela realiza um processo de excreção. Ela excreta algumas substâncias por meio do suor. Então, se vocês estiverem realizando alguma atividade física e já tiveram contato com o suor, a língua já teve contato com o suor, vocês vão perceber que o suor ele é salgado, porque além de água, nós eliminamos pela pele também algumas outras substâncias que estão em excesso no nosso corpo, como é o caso do sódio. Então, por que o suor ele é salgadinho? Porque junto com a água também é eliminado o sódio, junto pelos poros, são eliminados por essas glândulas, nós chamamos de glândulas sudoríparas, que estão presentes aí na nossa pele, tá bom? O sistema urinário ele é formado por 2 rins e pelas vias urinárias, que compreendem aí os uréteres, a bexiga urinária e a uretra. Eu vou colocar a imagem, vou explicar para vocês cada uma dessas estruturas, que é para a gente dar continuidade. Então, olhem essa imagem que vocês têm aqui. O sistema urinário, ele é formado pelos 2 rins, que são essas duas estruturas que vocês estão vendo parecendo uns 2 feijãozinhos. Essa esponjinha que fica aqui em cima, essa glândulazinha amarelada, aqui são as glândulas suprarrenais. Essas glândulas, elas têm função de produzir hormônio. A gente vai estudar um pouco mais à frente. Então, essas esponjinhas aqui, ó, são as glândulas suprarrenais. Os rins, eles medem em torno de 10 centímetros, eles vão filtrar o sangue, eles retêm os resíduos que não vão ser eliminados, que vão ser retornados para a corrente sanguínea, e vão eliminar substâncias tóxicas pela urina. Então, os rins, eles vão filtrar, o que é tóxico segue pelas outras vias urinárias, e o que ainda serve, o que ainda é útil para a gente, eles vão reter para ser lançado novamente na corrente sanguínea. Embaixo vocês têm aqui esses 2 tubinhos, que são os uréteres. Os uréteres, eles têm em média 20 centímetros. Então, a urina que foi produzida nos rins, elas vão escoar até a bexiga urinária, elas vão descer até a bexiga urinária por esses tubos chamados de uréteres. Aqui vocês têm a bexiga urinária. A bexiga urinária, ela vai armazenar temporariamente a urina. Ela consegue armazenar em média de 400 a 500 ml de urina. Então, quando ela já está em um determinado volume, a gente sente a vontade de eliminar. Então, aqui vocês estão vendo a bexiga urinária,
é um órgão que armazena temporariamente até a eliminação. E aqui é a uretra, que é por onde a urina ela vai ser eliminada para o ambiente externo. No homem, a uretra ela tem tanto a função de eliminar a urina, como de eliminar o sêmen durante a ejaculação. Já nas mulheres, a uretra ela tem a função exclusiva de eliminar a urina, tá bom? Aqui na próxima parte do nosso conteúdo, nós vamos estudar todos os órgãos do sistema urinário, vamos caracterizar mais uma vez os rins, os uréteres, a bexiga urinária e a uretra. Então, é importante que vocês façam a leitura dessa parte em casa. Eu já comentei algumas dessas informações com vocês agora. Então, façam a marcação dos pontos que são importantes, que na nossa próxima aula nós vamos discutir mais uma vez sobre essas estruturas e eu vou explicar para vocês como ocorre o processo de filtração do sangue e formação da urina, tá bom?